Oi, eu sou a Prof. Cris, a prof da sala de recursos. E hoje, dia 18 de junho, é o dia do orgulho autista. Então, hoje e amanhã, eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre o autismo. A partir de 1908 é que surgem os primeiros estudos a respeito, mas só 1943 é que recebe o nome de autismo, pelo Dr. Léo Kander, psiquiátrica. Ele estava, há um pouco tempo atrás, no CID-10, inserido no transtorno global de desenvolvimento, assim como a síndrome de Asperger, a síndrome de Rett e outras mais. A partir de 2013, muda para TEA. TEA. Por quê? Transtorno do espectro autista. Porque nenhuma pessoa que tem autismo, ela é igual a outra. Existem características diferentes, porque cada uma tem as suas particularidades. Por exemplo, a síndrome de Asperger, que está dentro do espectro autista, é aquela pessoa que ela tem autismo, mas ela tem habilidade em determinada área, em determinado assunto. Albert Einstein, um dos gênios da física, ele tinha a síndrome de Asperger. Ele começou a falar com 4 anos de idade. E aí já vem outra coisa para dizer que quem tem autismo, ela tem alguns atrasos no desenvolvimento que acontecia ali na primeira infância, no primeiro ano de vida. Demora para andar, para sentar, para falar. Mas aí vocês podem me dizer, mas ele teve atraso em alguma, ele demorou um pouquinho para caminhar, foi caminhar com quase 2 anos. Mas ele estava falando super bem assim. Aí de repente, até 1 ano e meio, tava começando a falar tudo. E de repente, com 2, 3 anos, ele parou de falar. Por que isso acontece? Acontece com todo mundo as podas neurais. E a primeira poda neural, ela começa por volta dos 2, 3 anos de idade. Mas o que é poda neural? É quando nosso cérebro ele tem bilhões de neurônios. Aí de tempos em tempos, alguns neurônios deixam de existir, né? Tipo, morrem e dá lugar aos novos neurônios. Por isso que às vezes, até já estava começando a falar, de repente parou de falar. É por causa dessa questão da poda neural. Por isso que é muito importante fazer estimulação. E também, quanto mais cedo se perceber, pelo menos até uns 3 anos de idade, já procura, se conseguir, é claro que isso aqui é muito difícil, que é demorado, mas quanto antes puder estar levando no médico para fazer a anamnese, fazendo alguns exames, né, para poder chegar a esse diagnóstico e começar logo o tratamento, até porque assim, o autismo ele não tem cura porque ele não é uma doença. É bom que fique bem assim gravado para vocês. Não é doença, é um transtorno. Transtorno do neurodesenvolvimento tem a ver com o quê? Com o desenvolvimento do cérebro. Então, algumas questões ele vai apresentar dificuldades que nós chamamos de disfuncionalidades, que todos nós temos. Por exemplo, coloca a mão no fogo, na chapa, e alguém diz, fulano, tira a mão daí, tá te queimando. E a pessoa nem sente que a mão tá ali, que tá queimando, porque o que ela tem? Uma hipossensibilidade, ela não sente dor. A pessoa que não pode ouvir um barulho de balão estourando,
muita gente conversando. Não pode estar num lugar que tenha muita gente, porque tem muito barulho. Isso é uma disfunção, é uma hipersensibilidade e é uma disfunção auditiva. Alimentos, determinados alimentos come, outros não, independente de ter uma restrição, uma intolerância, uma alergia. O que incomoda é a textura do alimento. Isso que nós chamamos de disfunção tátil. E aí o neurologista, o psicólogo, ele vai estar te fazendo algumas perguntas, nós chamamos de anamnese, que é bem importante. O apegar, que número que foi, tem 3 números. Claro, se conseguir lembrar, se conseguir tá levando, né, saber esses 3 números é muito importante. Que idade começou a caminhar, andar, como é que era o sono dele. Ele dormia bem ou não? São questões assim bem relevantes para ajudar no diagnóstico. E o tratamento? Um tratamento que tem é um tratamento multidisciplinar, que é com neurologista, é com psicólogo, psicopedagogo ou com neuropsicopedagogo, terapeuta ocupacional. Esse terapeuta ele vai estar fazendo trabalhar bastante a questão da motricidade, da psicomotricidade, da coordenação fina, da coordenação ampla, são bastante importantes para estar sendo desenvolvido, para poder estar ajudando, porque a questão motora ela é muito importante, porque antes da parte cognitiva do aprendizado vem a questão motora. E em 2007, a ONU instituiu a data. Então, 2 de julho, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Durante essa semana, existem vários congressos, workshops, palestras presenciais e online para fazer essa conscientização, porque existe também um preconceito em torno do que é o autismo e por que acontece, né? Então, para desmistificar alguns mitos em torno do autismo, principalmente aquele que foi dito lá em 1943 pelo Léo Kanner, que ele dizia que era das mães geladeiras, mas isso já caiu por água abaixo, isso não existe, não foi feito estudo, isso não tem nada a ver, certo? E aí, um dos símbolos durante esse período que se usa uma fitinha azul. Azul porque a maior incidência que tem de autismo é em meninos. E o outro símbolo é um quebra-cabeça. Por quê? Porque ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, tem a ver com o desenvolvimento do cérebro, com algumas questões ali que precisa se encaixar as pecinhas. E se encaixar as pecinhas é difícil de encaixar por causa dessas disfuncionalidades que quem tem autismo apresenta. Certo? Eu vou terminando por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal da Escola General Osório, se inscreva, certo? E gostaram? Coloque joinha. Se tiver algum comentário para fazer, alguma ideia, alguma sugestão, alguma pergunta que talvez eu possa estar respondendo no próximo vídeo, que vai ser amanhã. Então tá. Aguardo vocês amanhã